Caríssimos telespectadores da TV Cidade, queridos colegas advogadas e advogados, bem-vindos à 36ª edição da 5ª temporada do programa OAB TV. Sou Gustavo Coraini e hoje tenho imensa satisfação de receber aqui o Dr. Tércio Spigolon, que é presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativos do Advogado dessa nossa subseção e também ele é vice-presidente da Comissão Especial quanto à revista do Fórum, que vão ser assuntos que nós vamos tratar aqui no transcorrer desse novo programa. Mas antes, eu vou dar as boas-vindas ao nosso querido doutor. Seja bem-vindo, doutor. Boa tarde, doutor Gustavo. Mais uma vez, é imensa satisfação estar no seu programa. Agradeço, em nome do presidente da comissão, doutor Gabriel, e dos demais integrantes, doutor Lucas, doutor Cristiano, a oportunidade de estarmos aqui, aproveitando esse espaço em favor dos advogados, para prestarmos contas das atribuições que nos foram concedidas. Então, fica aqui o abraço de toda a comissão e o agradecimento de toda essa oportunidade que nos concede, e também cumprimento os telespectadores que estão em casa, comportam um público fiel do seu programa. Muito obrigado. Nós costumamos dizer que é um público pequeno, mas fiel, né? São aquelas pessoas que têm amor pelo direito, independente de serem ou não advogados, bacharéis em direito, gostam de estar sempre atualizados sobre o tema, de ter uma opinião. O tema hoje é um tema feito aos advogados, de uma forma genérica, são as prerrogativas dos advogados. Essa comissão, ela é permanente na OAB, tem sempre ela, porque é normal os advogados seriam, de uma forma ou outra, acontece, vamos dizer assim, não é normal, acontece dos advogados terem a sua atuação cerceada por conta de algum funcionário público que impede a entrada do advogado num ambiente ou ainda quer cercear um direito do advogado. Mas a melhor pessoa é o doutor Spigolon. Doutor, para que serve, qual é a função da Comissão de Direitos e Prerrogativas? Bom, doutor Gustavo, o senhor fez um preâmbulo importante, né? A OAB ela é composta da diretoria executiva e várias comissões, para que essas comissões tomar a frente dos mais variados assuntos para defender os mais diversos interesses profissionais dos advogados. Nós costumamos dizer que, dentre as comissões, todas elas, sem dúvida alguma, é de máxima importância, mas nós costumamos dizer que as basilares são as comissões de ética e de direito e prerrogativa. Por que essas duas? Eu creio que a própria denominação dessas comissões, elas se auto-identificam, né? A ética, evidentemente, está na essência de todo profissional, e do advogado não é diferente. Não há como exercer a profissão de advogado sem ética. E a ética vai do bom profissionalismo, da educação, do respeito, da imposição dentro desse bom trato, da defesa dos direitos do seu constituinte. O advogado, nós costumamos dizer também que ele é a primeira ferramenta, é o primeiro instrumento de defesa do cidadão. É o elo de ligação entre o cidadão e o poder judiciário, a garantia, a satisfação, a guarida dos seus direitos. Então, a ética, e vem então compondo como basilar a Comissão de Direito e Prerrogativa. A Comissão de Direito e Prerrogativa, ela é indispensável porque nós sabemos que muitas vezes no exercício profissional o advogado ele tem que se comunicar, ele se depara frente a frente, né, tete a tete com uma autoridade, seja ela um delegado, um promotor, um juiz, né? E muitas vezes a defesa do seu cliente ela é obstada por essas figuras. O advogado muitas vezes ele é cerceado do seu direito de advogar, da sua prerrogativa de advogar. Um exemplo é muitas vezes, e é talvez um dos casos mais recorrentes, é quando o advogado criminalista acompanha o seu cliente junto à delegacia, às vezes em uma prisão em flagrante, e o delegado deseja ouvir, né, essa pessoa, e que já o advogado se encontra na delegacia, o advogado tem o direito, tem a prerrogativa de exercer a sua função acompanhando esse depoimento ali na fase.
muitas vezes o delegado, ele impede isso, ele quer ouvir, né, o cidadão, o cliente do advogado de maneira isolada e quer obrigar, deseja obrigar que o advogado fique aguardando na sala de fora, sem acompanhar esse procedimento. E ali nós não sabemos, muitas vezes, se há algum excesso para obter informações ou para plantar informações, enfim. A presença do advogado não é apenas essencial pelo advogado, é essencial pelo cidadão. Por quê? Porque a presença do advogado impede, inibe que haja excessos e haja arbitrariedades, o que vem de encontro à legislação, que vem de encontro aos direitos constitucionais de todo cidadão. A Comissão de Direito e Prerrogativa, muitas vezes, isso é preciso assinalar, fazer uma ressalva, muitas vezes há uma confusão, né, isso vem até dos próprios colegas, entre defesa de direito e prerrogativa e direito do cliente. Às vezes algum colega, ele se confunde com o direito e prerrogativa da sua função e invoca o trabalho da comissão, quando na verdade ele tem instrumento, ferramenta processual para combater aquela decisão inadequada. E às vezes o colega advogado, ele confunde o trabalho da comissão com o trabalho dele, próprio advogado, e quer e deseja que a comissão faça as vezes dele, quando na verdade existe o remédio processual adequado. Então, direito e prerrogativa, a comissão, ela não vem trabalhar direitos pontuais do constituinte, do cliente do advogado, e sim quando o advogado ele é tolhido do seu exercício. Então, eu gostaria de deixar isso muito claro, porque essa confusão ela se faz frequente, né? Então, o advogado, o colega, é claro, pode ligar para a comissão, há dúvidas a respeito disso, vão ser feitas considerações. Se for o caso de atuação da Comissão de Direito e Prerrogativa, ela irá até o local, independentemente de quem seja a autoridade, e se não for o caso, vão ser tecidas aí as considerações e vão ser feitas as explicações para que o advogado, dentro do seu direito, dentro do seu exercício, realize melhor o seu trabalho. Bom, então, de uma forma assim sucinta, direitos e prerrogativas é a comissão que cuida dos direitos e prerrogativas do advogado no exercício das suas funções, né, doutor? Sim, exatamente. É como eu disse, às vezes há uma confusão entre o exercício do profissional advogado e o direito do constituinte. O direito do constituinte, ele constitui o seu advogado e o advogado com essas ferramentas irá trabalhar em defesa dos direitos do seu constituinte, do cidadão. Quando há uma decisão inadequada que contraria a lei, isso não é atribuição da Comissão de Direito e Prerrogativa. Como eu disse, ela é focada, esse trabalho da comissão, ela é focada quando o direito ao trabalho, ao exercício do profissional. Então, eu gostaria que isso fosse bem analisado e que o próprio advogado fizesse essa reflexão quando ele se deparasse com uma situação. Há dúvidas? Não pense duas vezes. Entre em contato com a comissão. Se for atribuição da comissão, pode ter certeza que nós atuaremos em favor, não apenas desse advogado, porque quando se tolhe o direito de um advogado, a verdade é que se está contaminando, se está inibindo o exercício de toda uma classe. Porque se essa autoridade ela faz um ato arbitrário, né, um exagero na sua atribuição, e impede que o advogado exerça, ele está ferindo o cidadão, ele está ferindo toda a sociedade. E certamente isso vai ser recorrente. Ele novamente, com outro profissional, com outro advogado, se nada for feito, se nenhuma atitude for tomada, ele novamente vai reiterar isso com outro advogado, né? E vários outros advogados, e assim a sociedade vai perdendo espaço, né, de garantir os seus direitos. Uma situação importante, né, que eu também gostaria de colocar é que a Comissão de Direito e Prerrogativa, né, através da sua ligação com a Seção São Paulo, muitas vezes inicia o trabalho para o desagravo. Às vezes o advogado ele é ofendido em público, ele é agredido verbalmente em público, e isso dá direito ao advogado, depois de todo o procedimento dentro da OAB, junto com a Subseção São Paulo, de ser desagravado publicamente. Nós tivemos recentemente, se eu não me engano, foram dois ou três desagravos numa mesma sessão, né? O que traz um conforto muito grande aos colegas
e impede ou inibe que as autoridades venham a reiterar nessa conduta reprovável. Bom, doutor, nesse mandado dessa atual presidência, dessa atual diretoria da OAB, a atuação da comissão tem se destacado, mas também não tem sido nada de confronto, nem nada. É sempre uma atuação, vejo como política, não, doutor? Sim, a intenção, né, da comissão, eu vejo como a OAB, de uma maneira geral, a intenção não é causar conflitos ou atritos ou tornar o problema numa dimensão ainda maior. Pelo contrário, acreditamos que o trabalho deva iniciar de uma maneira sempre muito zelosa, muito educada, usando sempre da ferramenta da diplomacia, né? Não há necessidade de se impor procedimentos, né, sem que isso haja necessidade. Há mecanismos, há ferramentas a serem utilizadas para a defesa do direito dos advogados e do cidadão. Não adianta chegar logo num primeiro momento, né, de uma maneira agressiva, de uma maneira ríspida. Por quê? Porque isso cria do outro lado uma vontade ainda maior, motivada, evidente, pela emoção, de aumentar esses obstáculos, de criar maiores dificuldades. Então, um bom relacionamento, um bom diálogo, sempre surte melhores efeitos. E quando, infelizmente, ele não atinge o objetivo, existem as formalidades legais para se alcançar isso, né? Se busca aí os desagravos, se busca ofícios ao Tribunal de Justiça, à Comissão Nacional, né? Então, há ferramentas, não há necessidade de um enfrentamento desnecessário. As coisas devem ser feitas sempre de maneira pacífica, porém sempre muito contundente, ou seja, sempre buscando o objetivo, né? E não se acomodando nos resultados negativos, pelo contrário, sempre perseguindo e usando as ferramentas que se tem à disposição. Bom, é o caso atual dessa comissão especial com relação à revista nos fóruns. É algo que tem incomodado muito os advogados, o fato de eles serem revistados e juízes, promotores, funcionários dos cartórios ali nos fóruns não serem revistados. Os advogados estão sendo colocados junto ao público. O público é revistado, os advogados são revistados e pela porta ali metálica, pelo detetor de metal também manual que tem ali pelos seguranças que estão na frente do fórum, mas cartorários e membros do Ministério Público, estagiários, juízes, todos eles entram pela porta do fundo ou por uma outra porta, de qual forma que eles não são revistados. E como nós, advogados, somos todos advogados ali na maior parte das pessoas que estão no fórum ali, quem não é serventuário da Justiça é advogado, e muitos serventuários também são bacharéis em Direito e tal. Bom, os advogados estão sendo vistoriados e os outros não. Como nós, os caras vão falar, mas que problema tem de ser vistoriado? O problema é que advogado busca o direito, pelo menos a expressão do direito de uma forma explícita, de uma forma que todo mundo veja que está sendo respeitado. Quando a gente se sente tolhido de um direito, se a gente já briga pelo direito do cliente, imagine pelo nosso, né, doutor? Sim, sem dúvida. Vou aqui tomar a liberdade e pedir licença para parafrasear Sobral Pinto, que ele dizia que a advocacia não é trabalho para covardes, né? Se o advogado não consegue defender seus próprios direitos, evidentemente ele também não se vê competente para defender os direitos do cidadão, do seu constituinte. Com relação a esse assunto em especial, doutor Gustavo, eu gostaria de fazer uma recapitulação. Nós já estivemos aqui no programa, logo de início, né, quando foi constituída essa comissão. Relembro que essa comissão ela foi constituída por provocação, né, e é uma comissão especial, nomeada, designada pela seção de São Paulo, com o endosso da subseção de Marília, né, para tratar desse assunto. É claro, como já foi bem dito, é um assunto que vem à tona e enfrenta, traz muitos desagrados, muitos constrangimentos, e com razão. Não se é contra medidas de segurança, ela é salutar.
Entretanto, o que se torna constrangedor é a desproporção ou a falta de igualdade, isonomia, falta de isonomia no tratamento. Em 2003, houve um provimento do Conselho Superior da Magistratura dizendo sobre a necessidade e a determinação de se criar mecanismos, nos tribunais, nos fóruns, para se ofertar segurança. Essa preocupação ela foi se tornando crescente com o passar dos anos, porque nós temos aí exemplo mais recente, a Operação Lava Jato, os crimes de grandes organizações, de grande porte, eles foram se tornando cada vez mais comuns. E aí a preocupação do Conselho Superior de Magistratura é de defender os seus. E aí essa preocupação foi crescendo e foi sendo alvo desse provimento, de outras resoluções, e ela culminou com uma legislação federal. Essa legislação federal, ela veio determinar, através, como eu disse, de lei federal, que fossem criados esses mecanismos, criassem detectores de metais e tudo mais em prol da defesa, da segurança, não apenas, lógico, dos magistrados, dos promotores eventuais, mas de todo cidadão que adentra no fórum. Entretanto, eu vou até tomar a liberdade aqui, doutor Gustavo, se o senhor me permite... Fique à vontade, doutor. De fazer a leitura da própria legislação, porque o que acontece? Se está revistando, mas a revista ela está acontecendo, como o senhor já bem observou, ela está acontecendo apenas com o cidadão, o jurisdicionado, que vai em busca de defesa dos seus direitos no fórum, e os advogados, que são constituídos, que é parte indispensável da justiça, do Poder Judiciário. Muito bem. Só que os promotores, os juízes, os serventuários, os defensores públicos, os procuradores, os seus estagiários de todos esses operadores do direito, eles adentram sem nenhuma revista e muitas vezes têm uma outra opção de entrada, que aqui no nosso caso é no estacionamento, que não existe revista e não existe detector de metal. Entretanto, e aí vem a licença para ler o texto da lei, apenas para informação, a legislação é uma lei federal 12694 de 2012. E seu artigo 3º diz o seguinte: os tribunais, no âmbito de suas competências, são autorizados a tomar medidas para reforçar a segurança dos prédios da Justiça, especialmente, inciso 3º, instalação de aparelhos detectores de metais, aos quais se devem submeter todos que queiram ter acesso aos prédios, especialmente as varas criminais ou as respectivas salas de audiência, ainda que exerçam qualquer cargo ou função pública, ressalvados os integrantes de missão policial, a escolta de presos e os agentes ou inspetores de segurança próprios. Ou seja, duas observações que são pertinentes aqui. A lei diz que todos devem se submeter, ainda que exerçam qualquer cargo ou função pública. Existe uma exceção? Existe, mas a exceção se refere às pessoas integrantes de missão policial, escolta de presos e agentes ou inspetores de segurança próprios. Ou seja, os demais operadores do direito, os serventuários, todos estão inseridos na determinação. Pois bem, isso vem desagradando não apenas a comarca de Marília, é um problema que vem sendo relatado à seção de São Paulo, pedindo providências. E por isso, em Marília, foi então designada essa comissão especial. Diante desse quadro, nós entramos em contato com o juiz diretor, o doutor Hernani, e o doutor Hernani, ele sempre muito solícito, nos recebeu, conversamos longamente, toda a comissão com ele, e ele então nos referiu que deveria ser feito um requerimento por escrito, formal, que ele encaminharia ao tribunal, e a decisão caberia, portanto, ao tribunal. Esse requerimento solicitava que essa exceção local, que de fato existe, ela se estendesse aos advogados, ou seja, apenas os jurisdicionados, então, ingressariam pela porta principal sob revista. Os advogados entrariam pela porta, a mesma porta dos demais operadores, juízes, promotores, delegados, procuradores, ou então que no mesmo acesso fosse feita uma divisão do acesso ao fórum e os advogados não passassem por essas revistas.
Pois bem, o requerimento seguiu ao tribunal e o tribunal ele respondeu em ofício dizendo que, infelizmente, o pedido não pode ser concedido. Por quê? Por uma medida de segurança e que deve-se aplicar a lei. Sucintamente, foi esse o retorno que nós obtivemos. Diante desse retorno, nós novamente fomos conversar com o doutor Hernani, para ver se, possivelmente, na nossa subseção, poderia, por liberalidade dele, abrir essa exceção, porque nós sabemos que algumas poucas comarcas, não sei se ainda permanece, porque, reitero aqui, a legislação ela é obrigatória, que se estendesse, então, de uma maneira, por liberalidade do juiz diretor. Ele disse que não poderia ir contra o tribunal e contra a legislação, o que até então, de certa forma, compreendemos. Só que já prevendo essa situação, nós já levamos em mãos e já protocolamos na mesma oportunidade que então a legislação fosse aplicada, seguida à risca, ou seja, que os juízes promotores, defensores e todos os demais operadores, inclusive os serventuários, adentrassem pela mesma porta principal sob revista. Ou então, ainda que adentrem pelo estacionamento, que seja montada uma revista e uma porta de detectores de metais lá. Afinal de contas, o juiz diretor ele não pode se sobrepor à lei, ele não pode justificar o não cumprimento dessa medida. Então, nós estamos aguardando, o doutor Hernani estava viajando, retornou dia 25 passado, e nós nos comprometemos reciprocamente que no seu retorno nós agendaríamos uma reunião, está na iminência de acontecer, para termos o retorno com relação a esse novo requerimento. Claro que sabemos que talvez a revista, ainda que seja a todos, não agrade de maneira geral, entretanto a legislação ela não é tida como inconstitucional, muito pelo contrário, e como advogados nós não podemos dizer que ela não deve ser cumprida. Desta forma, o remédio que temos é então que se aplique a lei. A nossa busca então é pela isonomia, porque não pode haver essa desigualdade. É até interessante, e eu vou aqui mais uma vez pedir licença à leitura. Dessa vez eu gostaria de mencionar, porque essa situação, a legislação, ela foi provocada uma manifestação, um entendimento do Conselho Nacional de Justiça, justamente isso, essa manifestação, esse pedido de procedimento foi feito por um advogado, Dr. Marcos Alves Pintar, e a OAB, estadual, ela também atua nesse processo como terceiro interessado. E nesse pedido de procedimento, a decisão, o entendimento que se resolveu foi que deve ser aplicada integralmente. Todos devem se submeter à revista. E aí eu peço licença para então mencionar os dizeres da ministra Carmen Lúcia, que se pronunciou a respeito da oportunidade. Abre aspas aqui. Não é possível, em uma república que tenha tantas falas sobre igualdade, desigualar justo em segurança pública, que é uma garantia de todos. Fecha aspas. Eu creio que essas poucas palavras sintetizam muito bem aquilo que se busca, Não se pode abalizar, não se pode dar guarida a um procedimento de desigualdade, ainda mais entre advogados, juízes, promotores, tendo em vista que não há hierarquia. Então, tudo o que estamos exigindo é tratamento igualitário, um tratamento isonômico. Mesmo porque não ser advogado não impede um profissional ali da área judiciária de estar armado, de que seja com uma faca ali qualquer e saia dando facada em todo mundo, aí, como já aconteceu em delegacia aqui, um investigador matou o outro, recente esse caso, e vez por outra tem sempre um funcionário que está nervoso, está cansado, está estressado, ou não tem ali a vocação mesmo e depois de anos resolve acertar as contas. Isso não é impossível, né, doutor? Não, de jeito nenhum. Infelizmente, razões emocionais ou até a maledicência acontece em qualquer classe social, em qualquer função profissional, seja estatal ou não. Nós temos casos não muito pretéritos, por exemplo, o promotor de justiça que esquartejou a própria esposa. O Igor. Exatamente.
Nós temos aí o juiz trabalhista, né, que hiperfaturou, né, hiperdimensionou os custos do Fórum Trabalhista também. Então nós vemos que o exercício da função, né, o cargo profissional, ele é irrelevante, né, porque isso é da pessoa, é subjetivo. Não podemos aceitar, né, que haja uma presunção de perigo iminente com relação aos advogados, quando o mesmo entendimento não assiste com relação aos demais operadores. Bom, é nosso programa, o senhor chegou aqui, a gente conversou e já acabou o programa, nem deu para passar de tão agradável que foi as suas palavras para todos nós advogados que vivemos o tempo inteiro pleiteando pelo direito dos outros. É bom saber que, eventualmente, nos momentos em que nós somos tolhidos em nossa atuação, em nossa função, nós temos quem nos possa representar também. É um prazer, eu queria saudar na pessoa do Dr. Tércio Spigolon toda a comissão da OAB de Direitos e Prerrogativas, que historicamente tem sempre feito um ótimo e educado, diplomático e bastante eficiente trabalho, como também tenho certeza vai ser dessa vez. Doutor, eu vou convidar o senhor para suas palavras finais e a sua despedida do nosso seleto público. Bom, eu agradeço suas gentis palavras, né? Nós tentamos exercer dentro das nossas capacidades e limitações, né, como de qualquer ser humano, desempenhar satisfatoriamente o nosso trabalho. A busca é sempre o objetivo comum de toda uma classe, não apenas de uma outra pessoa, uma outra categoria, porque, como eu disse, nós entendemos, e não pode ser diferente, que a defesa do advogado é a defesa da sociedade. Né? Quero dizer a todos os advogados que vejam nas comissões, em todas elas, não apenas de direito e prerrogativas, não apenas na ética, mas do jovem advogado, do Dr. Bruno, que é presidente, né, da mulher advogada, todas as comissões, sem detrimento de nenhuma delas, encontrem lá guarida, encontrem a liberdade de nos contactar, de pedir auxílio, de trocarmos ideias, fazermos reflexões, reivindicações, críticas positivas. Estamos lá para isso, nos dedicamos para isso. A OAB é nossa casa, né? Então, se é nossa casa, todos têm direito de voz, todos têm direito a voto, todos têm direito de decidir, né? Em nome, então, da comissão especial, né, da revista das portarias, eu agradeço o doutor Gustavo por mais essa oportunidade, em nome também de toda a Comissão de Direito e Prerrogativa, em nome da OAB, toma essa liberdade, porque somos uma extensão da OAB, né, agradeço mais essa oportunidade, parabenizo pelo programa, né, que sempre voltado aos advogados, nos oferta sempre um caminho aberto e de grande propagação. Então fica aqui nossos agradecimentos, a parabenização, cumprimento todos os de casa e quero deixar um beijo, um abraço especial, porque da última vez que eu vim aqui eu não fiz e me cobraram muito, são os meus filhos, a Letícia e o Miguel. Então fica aqui um beijo do pai para vocês, fiquem com Deus, muito obrigado, boa tarde a todos. Foi ótima essa, doutor, mesmo porque me lembrou também de dizer aos nossos telespectadores dos horários. Lembrar que de terça-feira, às 7h30 da manhã e às 8 horas da noite, quartas, 15 horas e também provavelmente à noite, não é sempre certo na quarta-feira, na quinta, às 16h30, nos sábados e domingo, às 19h30, o nosso programa ele é reapresentado e os seus filhos, as suas filhas vão ter a oportunidade de vê-lo dessa vez, mandar uma lembrança para eles. E fica a minha lembrança também para todos a nossa seleta audiência, pessoas que sempre nos ligam dizendo que gostou, que não gostou, dando sugestões como essa de ter aparecido o nome do nosso convidado recente, que é uma sugestão de um telespectador. É um prazer imenso ter recebido o doutor e ter chegado até a sua casa, até o seu ambiente de trabalho, onde, às vezes, agora até o celular, onde você pode assistir o nosso programa na TV Cidade e na nossa NET TV. É um prazer estar aqui, é um prazer ter recebido o doutor e eu me despeço mais uma vez
de todos vocês, desejando, como sempre, saúde e prosperidade. Até logo.